Capítulo 3. A tragédia. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore havia sido divinamente designada para ser a garantia de obediência, fé e amor do casal a Deus. O Senhor ordenou a nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore, nem tocassem nela, senão morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto daquela, pois, se comessem dela, certamente morreriam. Quando foram colocados no maravilhoso jardim, Adão e Eva tinham para sua felicidade tudo que viessem a desejar. Em seu plano onisciente, Deus determinou testar a lealdade deles, antes que pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Eles teriam o apoio divino. Deus conversaria com eles pessoalmente. Contudo, ele não colocou o mal fora do alcance deles. Satanás teve permissão para tentá-los. Se resistissem às tentações, permaneceriam no eterno favor de Deus e dos anjos celestiais. Depois de expulso do céu, Satanás estava espantado diante de sua nova condição. Sua felicidade havia acabado. Olhava para os anjos que, assim como ele antes, foram tão felizes, mas que tinham sido expulsos do céu em sua companhia. Antes de sua queda, nenhuma sombra de descontentamento havia nublado sua perfeita alegria. Então, tudo parecia mudado. Os rostos que tinham refletido a imagem do Criador estavam melancólicos e sem esperança. Entre eles havia conflito, discórdia e ásperas recriminações. Antes da rebelião, esses comportamentos eram desconhecidos no céu. Satanás observava os terríveis resultados de sua obstinação. Ele estremecia e temia encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Lúcifer havia sido o diretor do coro celestial. Quando chegava a hora dos cânticos alegres de louvor a Deus e seu amado filho, ele entoava a primeira nota. Então, todo o exército angelical se unia a ele, e gloriosos acordes musicais ressoavam através do céu em honra a Deus e a Cristo. Contudo, em vez de suaves notas musicais, palavras de discórdia e ira ecoavam nos ouvidos do líder rebelde. Onde ele estava? Não era tudo isso um sonho terrível? Tinha sido mesmo expulso da presença de Deus? Os portais do céu nunca mais se abririam para recebê-lo? Ao aproximar-se a hora de adoração, quando brilhantes e santos anjos se prostravam diante do Pai, ele não mais se uniria ao cântico celestial. Não mais se curvaria em reverência e santo temor ante a presença do Deus eterno. Se ele pudesse voltar a ser puro, verdadeiro e leal como tinha sido, alegremente abandonaria sua pretensão de autoridade. No entanto, estava perdido, fora da possibilidade de redenção, por causa de sua rebeldia presunçosa. E isso não era tudo. Tinha guiado outros à rebelião e à mesma condição de perdido. Levara para a perdição anjos que nunca pensaram em questionar a vontade de Deus ou recusar obedecer às leis divinas, até que ele colocasse isso na mente deles, argumentando que podiam desfrutar um bem maior, uma liberdade elevada e mais gloriosa. Esse havia sido o sofisma pelo qual os enganara. Uma responsabilidade pesava então sobre ele, a qual estaria disposto a renunciar. Esses seres, com suas esperanças frustradas, ficaram revoltados. Em vez de um bem maior, estavam experimentando os maus resultados da desobediência e do desrespeito ao governo de Deus. Esses anjos infelizes nunca mais poderiam ser influenciados pela direção amorosa de Jesus Cristo. Jamais poderiam ser estimulados pelo amor profundo e fervoroso. Não mais seriam alcançados pela paz e alegria que a presença divina antes produzia neles. Jamais retornariam para Deus em obediência jubilosa e honra reverente. A conspiração.
Os anjos maus se reuniram com Satanás, e ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para afastar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Pensava que se pudesse, de alguma forma, induzi-los à desobediência, Deus faria algo para que pudessem ser perdoados. Então, ele e todos os anjos caídos teriam uma oportunidade de participar da misericórdia de Deus com o casal. Se Adão e Eva viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Então, Deus reuniu o exército angelical para tomar medidas e impedir o perigo ameaçador. Ficou decidido no concílio celestial que anjos visitariam o Éden a fim de advertir Adão de que ele estava em perigo pela presença de um adversário. 2 anjos se apresentaram a visitar os primeiros pais. O casal os recebeu com alegria inocente, expressando gratidão ao Criador, por assim tê-los cercado com tão grande manifestação de bondade. Todas as coisas amáveis e atrativas eram para a alegria deles, e tudo parecia sabiamente adaptado às suas necessidades. O que estimavam acima de todas as outras bênçãos era o relacionamento com o Filho de Deus e com os anjos celestiais. A cada visita, tinham diversas coisas a lhes contar sobre suas novas descobertas das belezas naturais do lar edênico. Tinham também muitas perguntas a fazer, relacionadas a várias coisas que compreendiam só vagamente. Bondosamente, os anjos deram as informações que Adão e Eva desejavam. Também contaram a triste história da rebelião e da queda de Lúcifer. Então, de forma clara, informaram a eles que a árvore do conhecimento do bem e do mal fora colocada no jardim para ser uma garantia de sua obediência e de seu amor a Deus. Disseram que os santos anjos só poderiam conservar sua elevada e feliz condição se fossem obedientes, e que eles estavam em situação semelhante. Além disso, afirmaram que o casal podia obedecer à lei de Deus e ser continuamente feliz, ou desobedecer e perder sua elevada condição e afundar em desespero irremediável. Os anjos afirmaram ao casal que Deus não os obrigava a obedecer. Disseram que ele não tiraria deles o poder de contrariar sua vontade e que eles eram pessoas moralmente livres para obedecer ou desobedecer. Havia apenas uma proibição que Deus considerara necessário lhes impor, e se transgredissem a vontade divina nesse ponto, certamente morreriam. Os visitantes celestiais disseram ainda a Adão e Eva que o mais exaltado anjo, imediatamente abaixo de Cristo, se recusara a obedecer à lei de Deus, a qual ele tinha ordenado para governar os seres criados. Esclareceram que essa rebelião havia causado guerra no céu, que resultara na expulsão de todos os rebeldes que puseram em dúvida a autoridade do grande Criador. Contaram ainda que o rebelde caído era agora inimigo de tudo o que interessasse a Deus e a seu amado Filho. Também foi dito a eles que Satanás estava pronto a lhes fazer mal e que era necessário estar alerta, porque o inimigo caído podia entrar em contato com eles. Porém, garantiram que ele não podia causar dano algum a eles, enquanto permanecessem em obediência aos mandamentos de Deus, e que, se necessário, todos os anjos do céu viriam em auxílio deles, antes que o inimigo pudesse de alguma forma prejudicá-los. Mas, se desobedecessem ao mandamento de Deus, então Satanás teria poder para confundi-los, prejudicá-los e causar-lhes dificuldades. Contudo, se permanecessem firmes contra as primeiras insinuações de Satanás, eles estariam tão seguros como os anjos leais a Deus. Caso cedessem ao tentador, aquele que não poupou os majestosos anjos não os pouparia também. Se caíssem, deveriam sofrer o castigo da transgressão, pois a lei de Deus é tão sagrada quanto ele próprio, e o Senhor requer a obediência de todos no céu e na terra. Os anjos preveniram Eva de que não se separasse do marido em suas ocupações, pois podia ser abordada por esse inimigo caído. Separando-se um do outro,
estariam em maior perigo do que se ficassem juntos. Os anjos insistiram para que se seguissem rigorosamente as instruções dadas por Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, pois na perfeita obediência estariam seguros. Assim, o inimigo não teria poder para enganá-los. Além disso, Deus não permitiria que Satanás perseguisse o santo casal com tentações contínuas. Poderia ter acesso a eles somente por meio daquela árvore. Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediriam o claro mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a vontade dele. Os anjos se uniram a Adão e Eva em acordes santos de música harmoniosa, e quando seus cânticos ressoaram, cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias, de adoração ao Pai e ao Filho. Nesse momento, a inveja, o ódio e a malignidade cresceram em seu coração, e ele expressou a seus seguidores a ansiedade por induzir Adão e Eva a desobedecer, atraindo sobre eles a ira de Deus e mudando seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao Criador. Tentação e queda. Então Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, tinha uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Ela não rastejava pelo chão, passava de uma árvore a outra pelo ar e comia frutas como o ser humano. Satanás entrou na serpente, se colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal e começou vagarosamente a comer do fruto. Inconscientemente, a princípio, e envolvida em suas ocupações, Eva se afastou do marido. Quando percebeu isso, teve a sensação de que estava em perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do esposo. Julgava ter sabedoria e força suficientes para discernir o mal e a ele resistir. Os anjos a haviam advertido de que não fizesse isso. Logo, Eva se deu conta de que estava contemplando com um misto de curiosidade e admiração o fruto da árvore proibida. Ela percebeu que o fruto era belo e perguntava a si mesma por que Deus os havia proibido de comê-lo ou de tocar nele. Essa era então a oportunidade de Satanás. Ele se dirigiu à mulher como se fosse capaz de adivinhar seus pensamentos. Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Gênesis 3, verso 1. Assim, com palavras agradáveis e voz melodiosa, ele se dirigiu à admirada Eva. Ouvir uma serpente falar lhe causou surpresa. O animal exaltava sua beleza e seu encanto extraordinário, o que não desagradava a mulher. Entretanto, Eva estava espantada, pois sabia que Deus não tinha dado à serpente o poder da fala. A curiosidade de Eva aumentou. Em vez de fugir do local, ela ficou ouvindo a serpente falar. Não lhe ocorreu que aquela criatura pudesse ser o inimigo caído, usando o animal como um tipo de médium. Era Satanás quem falava, não a serpente. Eva estava encantada, lisonjeada e envaidecida. Se tivesse encontrado uma figura imponente, possuindo uma forma semelhante à dos anjos e com eles se parecendo, teria ficado alerta. Essa voz estranha deveria tê-la impelido a buscar a companhia do marido, a fim de perguntar-lhe por que alguém teria assim livremente se dirigido a ela. Porém, Eva entrou em discussão com a serpente e respondeu à sua pergunta. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então, a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versos 2 a 5. Satanás desejava incutir a ideia de que, ao comer da árvore proibida, eles receberiam um novo e mais elevado tipo de conhecimento do que aquele que até então possuíam.
Esta tem sido sua finalidade específica com grande sucesso desde a queda: levar os seres humanos a questionar as decisões do Todo-Poderoso, a não estar satisfeitos com o que Deus revela e não obedecer ao que ele ordena. O inimigo pretende induzi-los a desobedecer aos mandamentos de Deus e, então, pensar que estão entrando em um maravilhoso campo de saber. Isto é pura conjectura, um engano infeliz. As pessoas deixam de compreender o que Deus revela, menosprezam seus claros mandamentos e querem mais sabedoria, independentemente de Deus, questionando aquilo que ele resolveu reter dos mortais. Alegram-se com suas ideias de progresso e se encantam com sua própria filosofia inútil, mas, de fato, estão tateando nas trevas quanto ao verdadeiro conhecimento. Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Não era da vontade de Deus que o primeiro casal tivesse qualquer conhecimento do mal. Ele tinha dado a eles, de forma generosa, o bem e advertido contra o mal. Eva julgou sábias as palavras da astuta serpente quando ouviu a afirmação audaciosa: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3, versos 4 e 5. Assim a serpente fazia de Deus um mentiroso. Satanás insinuou de maneira insolente que Deus os tinha enganado, impedindo que fossem exaltados com um conhecimento igual ao dele. Deus disse: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 2, verso 17. A serpente disse: certamente não morrerão. Gênesis 3, verso 4. O tentador garantiu que, assim que Eva comesse o fruto, ela receberia um conhecimento novo e superior que a tornaria igual a Deus. Chamou a atenção dela para si mesma. Ele havia comido livremente da árvore e a considerava não apenas perfeitamente inofensiva, mas deliciosa e estimulante. Disse que era por causa de suas maravilhosas propriedades de comunicar sabedoria e poder que Deus lhes proibira de experimentá-la, ou mesmo tocá-la, pois ele conhecia essas extraordinárias qualidades. A serpente declarou que ter comido o fruto da árvore proibida lhe permitira obter o dom da fala. Insinuou que Deus não cumpriria sua palavra e que isso era simplesmente uma ameaça para intimidá-los e privá-los de um grande benefício. Disse também que eles não poderiam morrer. Não tinham eles comido da árvore da vida, que perpetuava a imortalidade? Disse que Deus os estava enganando e os impedindo de alcançar um nível mais elevado de felicidade e uma alegria em comum. O tentador tirou um fruto e o deu a Eva, e ela o tomou nas mãos. Ora, disse o tentador, vocês foram proibidos até mesmo de tocá-lo, pois morreriam. Disse que ela não teria maior sensação de perigo e morte comendo o fruto do que tocando nele ou manuseando-o. Eva foi encorajada, pois não sentia os sinais imediatos do desagrado de Deus. Considerou que as palavras do tentador eram totalmente sábias e corretas. Ela comeu e ficou muito satisfeita com o fruto. Ele pareceu delicioso ao paladar, e ela imaginava sentir em si mesma os maravilhosos efeitos do fruto. A mulher se transforma em tentadora. Colheu então para si do fruto e comeu, e imaginou sentir o poder de uma nova e elevada existência como resultado da influência estimulante do fruto proibido. Em um estado de agitação estranha e fora do normal, com as mãos cheias do fruto proibido, procurou o marido. Relatou o perspicaz discurso da serpente, desejando conduzi-lo imediatamente à árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse-lhe que havia comido do fruto e, em vez de experimentar qualquer sensação de morte, sentia algo prazeroso. No momento em que Eva desobedeceu, ela se tornou um poderoso agente para causar a ruína do esposo.
A tristeza tomou conta do rosto de Adão. Ele se mostrou espantado e com medo. Uma luta estava sendo travada em sua mente. Ele disse a Eva que tinha certeza de que se tratava do inimigo, de quem haviam sido advertidos, e sendo assim, ela iria morrer. Ela lhe assegurou que não estava sentindo nenhum efeito negativo, mas uma sensação muito agradável, e insistiu com ele para que comesse. Adão compreendeu claramente que sua companheira havia transgredido a única proibição imposta a eles, como prova de fidelidade e amor. Eva argumentou que a serpente tinha dito que certamente não morreriam e que suas palavras deviam ser verdadeiras, pois não sentia qualquer sinal do desagrado de Deus, mas uma prazerosa influência, como imaginava que os anjos sentiam. Adão lamentou por Eva ter saído de perto dele, porém, a ação já havia sido praticada. Ele ficaria separado daquela cuja companhia tanto amava. Como suportaria isso? Seu amor por Eva era muito forte. Em completo desânimo, decidiu participar do destino dela. Considerou que Eva era uma parte dele e que, se ela devia morrer, ele morreria com ela, pois não suportaria a ideia da separação. Faltou a ele a fé em seu misericordioso e benevolente Criador. Não pensou que Deus, que do pó da terra o havia criado como um ser vivo e belo e que também criara a mulher para ser sua companheira, poderia preencher o lugar dela. Afinal, não seriam verdadeiras as palavras da serpente? Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. Sob os efeitos do fruto que havia comido, expressava mais amor por ele do que antes de sua desobediência. Não viu nela um sinal de morte sequer. Eva tinha contado ao marido de seu ardente amor por ele e da sensação prazerosa do fruto. E ele decidiu enfrentar as consequências. Adão tomou o fruto e comeu rapidamente. E como ocorreu com Eva, não sentiu imediatamente seus maus efeitos. Eva pensava ter capacidade própria para decidir entre o certo e o errado. A enganadora esperança de entrar em um estado mais elevado de conhecimento levou a mulher a pensar que a serpente era um amigo especial, que tinha grande interesse em seu bem-estar. Se tivesse procurado o marido e se ambos tivessem relatado ao Criador as palavras da serpente, teriam sido imediatamente livrados de sua tentação engenhosa. O Senhor não permitiu que comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles seriam expostos, então, ao engano de Satanás. Sabia que eles estariam perfeitamente a salvo se não tocassem no fruto. A liberdade de escolha. Deus havia instruído os primeiros pais quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles foram plenamente informados acerca da queda de Satanás e do perigo de ouvirem as sugestões dele. Ele não os restringiu da liberdade de comer do fruto proibido. Deixou que, como seres morais livres, pudessem escolher acreditar em sua palavra, obedecer a seus mandamentos e viver, ou crer no tentador, desobedecer e morrer. Ambos comeram, e toda a sabedoria que obtiveram foi o conhecimento do pecado e o senso de culpa. A veste de luz que o cercava logo desapareceu. Com a consciência pesada e com a perda de sua cobertura divina, um tremor tomou conta deles. Assim, procuraram cobrir sua nudez. Nossos primeiros pais escolheram crer nas palavras que pensavam ser de uma serpente, embora ela não tivesse dado nenhuma prova de amor por eles. Não tinha feito nada para a felicidade e o benefício deles, enquanto Deus lhes havia dado todas as coisas boas para comer e agradáveis aos olhos. Onde quer que se olhasse, havia abundância e beleza. Ainda assim, Eva foi iludida pela serpente a pensar que existia alguma coisa oculta que podia torná-la sábia como o próprio Deus. Em vez de crer e confiar em Deus, ela duvidou de sua bondade e acatou as palavras de Satanás.
Depois de transgredir, a princípio, Adão se imaginou passando para uma existência nova e mais elevada. No entanto, logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar que até então havia sido de uma temperatura agradável e uniforme parecia-lhes muito frio. O casal culpado experimentava então uma sensação de pecado. Sentiam temor pelo futuro, a falta de alguma coisa, uma nudez de alma. Desapareceram o doce amor, a paz e o feliz contentamento que haviam desfrutado. E, em lugar disso, sentiram uma carência que nunca tinham experimentado antes. Pela primeira vez, eles puseram a atenção no exterior. Eles não tinham estado vestidos, mas rodeados de luz, como os anjos celestiais. Essa luz com a qual estavam circundados havia sido retirada deles. Para aliviar a sensação de carência e nudez, buscaram cobrir o corpo, pois, como podiam, despidos, encarar o olhar de Deus e dos anjos? A culpa estava agora claramente diante deles. A transgressão do mandamento de Deus assumiu um caráter mais definido. Adão havia censurado Eva pela insensatez em sair de perto dele e por deixar-se enganar pela serpente. Contudo, ambos procuravam tranquilizar-se, pensando que Deus, que lhes dera todas as coisas para torná-los felizes, perdoaria essa transgressão, devido ao grande amor por eles, e que o castigo não seria, afinal, tão terrível. Satanás vibrou com o êxito obtido. Havia tentado a mulher a desconfiar de Deus, a duvidar de sua sabedoria e a questionar seus planos oniscientes. Por intermédio dela, ele também havia causado a ruína de Adão, que, em consequência de seu amor por Eva, desobedecera ao mandado de Deus e, juntamente com ela, caíra em pecado. A notícia da queda do ser humano se espalhou por todo o céu. Toda a harpa silenciou. Com tristeza, os anjos retiraram da cabeça suas coroas. Todo o céu ficou em comoção. Os anjos se sentiram magoados com a profunda ingratidão do ser humano em retribuição à abundante generosidade que Deus havia proporcionado. Um concílio foi convocado para decidir o que se deveria fazer com o casal culpado. Os anjos temiam que eles estendessem as mãos e comessem da árvore da vida, tornando-se pecadores e imortais. O Senhor visitou Adão e Eva e revelou as consequências da transgressão deles. No momento em que perceberam a presença majestosa de Deus, procuraram se esconder daquele com quem antes, em condição de inocência e santidade, tinham prazer em se encontrar. O Senhor Deus chamou o homem perguntando: "Onde está você?" E ele respondeu: "Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi." E Deus perguntou: "Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer?" Gênesis 3, versos de 9 a 11. Essa pergunta foi formulada pelo Senhor não porque necessitasse de informação, mas para a convicção do casal culpado. O que você fez para ficar envergonhado e com medo? Adão reconheceu a transgressão, não porque estivesse arrependido, mas para culpar a Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3, verso 12. Quando foi perguntado à mulher: "Que foi que você fez?" Ela respondeu: "A serpente me enganou e eu comi." Gênesis 3, verso 13. A maldição. A maldição. Então o Senhor se dirigiu à serpente: "Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida." Gênesis 3, verso 14. Assim como a serpente tinha sido exaltada acima de todos os animais do campo, seria então rebaixada em relação a todos eles e odiada pelas pessoas, pois tinha sido o agente pelo qual Satanás agira. Ao homem, o Senhor disse: "Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara
que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra. Gênesis 3, versos 17 a 19. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão e Eva em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e declarou: com sofrimento você se alimentará dela, da terra, todos os dias da sua vida. Gênesis 3, verso 17. Deus tinha partilhado com eles o bem, mas retido o mal. Agora declarava que comeriam dele, isto é, deveriam estar relacionados com o mal todos os dias de sua vida. Daquele tempo em diante, o gênero humano seria afligido pelas tentações de Satanás. Uma vida de constante trabalho árduo e ansiedade foi designada a Adão, em lugar das atividades felizes que tiveram até então. Estariam sujeitos à frustração, sofrimento, dor e, por fim, à morte. Foram feitos do pó da terra, e ao pó deviam voltar. Eles foram informados de que teriam de sair de seu lar edênico. Tinham cedido aos enganos de Satanás e crido em suas palavras de que Deus havia mentido. Por sua transgressão, tinham aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. E não era seguro permanecer no jardim do Éden, pois, em seu estado pecaminoso, poderiam ter acesso à árvore da vida e perpetuar uma existência de pecado. Suplicaram que lhes fosse permitido permanecer, embora reconhecessem ter perdido todo o direito ao paraíso. Prometeram que no futuro renderiam obediência total a Deus. Foi dito que, ao perder a inocência e entrar na condição de culpa, eles obtiveram não força, mas grande fraqueza. Eles não preservaram a integridade de sua pureza e inocência, e, em estado de admitida culpa, tinham menos condições de permanecer verdadeiros e leais. Ficaram cheios de angústia e remorso profundos, sentindo que o castigo do pecado era a morte. Anjos foram imediatamente encarregados de guardar o caminho da árvore da vida. O plano de Satanás era que Adão e Eva desobedecessem a Deus, recebessem a desaprovação e então participassem da árvore da vida, de modo a perpetuar uma vida de pecado. Entretanto, anjos foram enviados para vigiar o caminho da árvore da vida. Ao redor desses anjos brilhavam raios de luz, tendo a aparência de espadas flamejantes.